Quem não me conhece, eu sou a Willy, tá? Eu sou Scrum Master aqui na Haro. Já faz pouco mais de um ano, né, que eu tô atuando nessa área, né, aqui pela Haro, tá bom? Acho que é isso. Bom, eu vou falar um pouquinho de Scrum para vocês, tá? Para começar aí, né, Scrum, né, o que é, né, onde vive, de que se alimenta, às vezes a gente escuta a palavra e fica sem entender, né? Eu mesmo, quando chego nos locais e me perguntam minha profissão e eu respondo que eu sou Scrum Master, a pessoa pergunta umas 10 vezes o que eu falei. Então, às vezes eu tenho que inventar aí um outro termo para me referir à minha profissão, porque não existe, né? As pessoas não entendem o que é de cara, né? É uma palavrinha um pouquinho diferente aí mesmo. Bom, vou começar aqui, tá? Eu trouxe aqui, primeiro, a definição, né, do guia, né? Do guia do Scrum Guide, tá? A definição oficial. Então, o Scrum é um framework, tá? Dentro do qual as pessoas podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos, enquanto produtivo e criativamente entregam produtos com o mais alto valor possível. Scrum é leve, simples de entender, difícil de dominar. A gente vai entender um pouquinho mais dessa definição ao longo, tá, da apresentação. Eu trouxe mais para introduzir, para vocês saberem qual que é a definição oficial, tá? Mas a gente vai começar a entrar em cada pedacinho e tentar desmembrar para poder entender exatamente o que é, tá? Então, resumindo, é um processo de desenvolvimento, né? Uma forma de você desenvolver um produto entregando o valor de forma mais rápida. Então, assim, para começar a entender o Scrum, tá? Eu vou ter que trazer um outro conceito para entender como eu entrego o valor mais rápido, tá? Para o meu cliente, né? Então, eu vou ter que falar sobre o conceito de MVP, tá? Que é mínimo viável, tá? O mínimo é o produto ruim que ninguém usa, né? E o viável, produtos criados por empresas com financiamento melhor que o seu. Então, a gente junta os dois e entrega o mínimo viável. Aqui do lado a gente tem uma ilustraçãozinha para começar a entender o que é esse mínimo viável. Se eu quero um carro nessa empresa, o cliente me pede um carro no final e eu entregar só uma roda para ele, isso não é viável. É o mínimo que eu posso entregar, mas não é viável. Então, o que seria o mínimo viável nesse caso? É entregar um skate, que eu consigo fazer rapidinho, entrego para ele, ele já consegue sair utilizando, não vai mais andar a pé. Tá? E numa segunda fase, entregaria um patinete e assim por diante até entregar um carro. Né? Na metodologia que a gente chama tradicional, né? O cliente pediria um carro, ele precisaria esperar o período inteiro ali, os 5 estágios, para poder entregar o carro completo para ele, e ele teria que ficar aí mais esse tempo todo andando a pé. Tá? Então, esse é o conceito de MVP. E o MVP, ele não é oficialmente Scrum, tá? Ele é uma metodologia ligada ao Lean, né? É outro tipo de metodologia, tá? Mas casa muito com o Scrum e explica muito e nos ajuda a desenvolver. Então, ao invés de eu esperar até o fim do desenvolvimento do meu ideal de produto, eu vou obtendo pequenas entregas que já vão agregando e gerando receita. Nossa, pessoal, agora que eu vi que eu não tinha passado, tá? Desculpa. Vou voltar aqui, então. O mínimo viável ali, tá? Então, a gente tem ali no meio da intersecção dos dois círculos, né? Aí eu tenho o que é o MVP, tá? E ali a explicação que eu falei sobre o skate, né? O carro e tal. Aqui já começando a entender um pouquinho, né? O que é o Scrum, o que eu tenho dentro do Scrum. Então, eu tenho papéis, eventos e artefatos, tá? Então, ali dentro de papéis, eu tenho o Scrum Master, o dono do produto e o time de desenvolvimento. E nos eventos, eu tenho a sprint, o planejamento da sprint, reuniões diárias, revisão da sprint, retrospectiva da sprint. E nos artefatos, eu tenho backlog do produto, backlog da sprint e incremento, tá? A gente vai entrar em cada um desses conceitos aí ao longo da apresentação. Tá, então eu vou começar aqui com o PO, tá? Que é o primeiro papel aí que eu quero que vocês entendam. E tem uma ordemzinha aí de entender primeiro os papéis, porque depois que eu entender os papéis, eu vou começar a explicar as cerimônias que vai usar esses papéis, tá?
Então, começando aí, o dono do produto, né, que a gente chama Product Owner, né, ele traz o propósito da empresa e do produto, e ele determina o que será sucesso para aquela iniciativa, e tem como objetivo nos dar um norte de eficácia. Então, eu coloquei esse GIF aí propositalmente, né, que seria meio que o capitão aí mesmo, né, o capitão do time, tá? É quem vai determinar o rumo que nós vamos seguir, né, o que ele quer no final do processo, né, então, assim, o que o PO ele é, tá? Ele é um cara questionador, um cara curioso, ele tem que ter empatia, ele tem que ser comunicativo, tá? Ele tem que ser transparente e verdadeiro com a equipe. O que ele não é? Ele não é um chefe, ele não é um gerente de projetos, ele não é um proxy, que é aquilo que a gente chama de faz, né, intercomunicação, ou eu passo para ele alguma coisa para ele passar para outra pessoa, né? Ele não é o mestre dos magos, e o que eu quero dizer com o mestre dos magos é aquele cara que some depois do começo lá do planejamento e só aparece na hora da entrega, tá? Então ele tem que estar presente durante o processo inteiro, sendo parte do time, né? E nos ajudando a entregar, tá? Ele não pode ser omisso também, tá? O que ele faz, né? Algumas coisas, né? Não vou falar tudo que ele faz, mas eu vou dar alguns, né? Falar de alguns pontos aí. Ele busca descobrir qual que é o problema que a gente está tentando resolver, tá? Ele levanta hipóteses de solução do problema, mas isso junto com o time. Ele tem que organizar o backlog junto com o time, a gente vai aprender o que é backlog, tá? Ele prioriza os itens também, que ele precisa que sejam entregues primeiro. Ele faz pesquisas para poder responder tudo isso que a gente falou, então ele tem que fazer pesquisa com os clientes e com os usuários também, tá? Fazer experimentos. Ele define estratégia de produto, ele faz alinhamento com stakeholders, tá? Ele faz refinamentos, esclarece com o time o valor de cada item, ajuda o time a definir um objetivo para a sprint. E o que ele não faz? Ele não fica fazendo microgerenciamento na equipe, tá? Ele não prioriza sem ter métrica, ou seja, sem ele ter falado com o cliente ou sem ter dados para isso. Ele não pressiona o time, tá? Ele não falta os eventos, né? Então ele precisa participar dos eventos do time também. E acho que seria isso daí, já tá de bom tamanho aí pro Pio. Aí nós vamos entrar aí no SM, tá? O que é o SM, né? O Scrum Master. Ele é o responsável por manter as práticas do Scrum, tá? Master por quê? Porque é quem mais entende da metodologia, né? Quem mais entende do framework, tá? Que seria o Scrum. É importante você ter em mente também, né? Que o Scrum Master ele não é um gerente, né? Não é um chefe também. E ele age principalmente como um líder servidor. Até destaquei essa palavra, tá? Facilitador, tá? O Scrum Master é um facilitador dentro do time. Daí o GIF de novo aí, coloquei o Severino, né? É o cara que serve ao time aí, tá bom? Tá aí para nos ajudar. Então, ele tem que ser um líder, servidor e guia, né? Ser um facilitador, tem que estar presente para ajudar o time, ir no dia a dia do time, ele tem que ser um agente da mudança, né? Ele tem que resolver conflitos, ser neutro, né? Ser proativo, né? Confiante. E ele não é o PO, tá? O Product Owner, porque que eu coloquei isso? Porque às vezes é confundido, tá? E às vezes é solicitado coisas né, referentes ao PO para o Scrum Master. Mas ele não é o PO e, portanto, ele não faz proxy entre o PO e o time, tá? Ou seja, né, o time tem que conversar com o PO tem que conversar com o time, não o time passar para o Scrum Master falar com o PO e ficar voltando aí a comunicação, tá? Ele não pode ser também um complicador, nem um gerente, nem dono do time, nem do projeto e nem dono dos quadros, tá? O que ele faz, né? Ele ajuda o PO a entender e desenvolver, né, o produto, né? Desenvolvimento empírico, no caso, tá? Ele ajuda também, né, o time a entender os propósitos das cerimônias do Scrum. Ele habilita o time a aumentar a sua autonomia, ajuda o time a remover impedimentos, como a gente já falou aí, né? Ajuda a organização na adoção do Scrum, facilita, né? E cria mecanismos para guiar o time a ser auto-organizado, tá? Que é uma outra característica do time do Scrum. O que ele não faz? Ele não fala para o time de desenvolvimento como transformar os itens do backlog em potencial produto, então quem vai dizer como fazer aí é mais para frente também o time de desenvolvimento, né?
Ele não fica só atualizando o quadro do time, o time tem que ter uma responsabilidade nisso, né? Ele não tem que falar como vai ser feito, ele não fica chefiando o time, ele também não fica cobrando o time, né, pelas entregas no final do ciclo. Aí, do último dos papéis, né? E mais importante aí, o Dev Team, né? Que é quem faz, né? São aí os construtores de software, né? Quem efetivamente vai trazer o valor do produto, né? Então, a equipe de desenvolvimento ela é responsável por desenvolver o incremento do produto, segundo a definição de pronto, que é outro conceito que vai entrar um pouquinho mais para frente, mas é o tal chamado DOD, né? Entregando-os ao final de cada iteração, que a gente também vai entender melhor o que é, né? Normalmente, uma equipe de desenvolvimento tem entre 5 a 9 integrantes, mas isso não é uma regra, tá? Isso é só uma sugestão para que fique, né, mais fácil de ser auto-organizada essa equipe, mais fácil de trazer valor, né? Então, deve ser multifuncional, então ter membros que fazem diversos tipos de atividades aí, deve ser auto-organizada também, né? E dessa forma, tendo de 5 a 9 membros, ela seria pequena o suficiente para se manter ágil e produtiva, né? E grande o suficiente para que a coordenação dos membros não seja um problema, tá? Então, algumas das responsabilidades aí da equipe são desenvolver o incremento do produto, estimar os itens do Product Backlog, garantir a qualidade do produto, apresentar o produto ao cliente ou PO, né? E definir como seu trabalho será executado, por isso times autogerenciáveis, tá? Então, a equipe de desenvolvimento ela tem que ser auto-organizada dentro do contexto técnico de uma sprint, tá? Que a gente também vai entender melhorzinho o que é uma sprint. Ninguém orienta sobre como transformar o Product Backlog em incrementos, né, de funcionalidade de software pronto, tá? A equipe que tem autoridade, né, sobre o trabalho que ela executa e ela é responsável por isso, tá? Pelo trabalho. Então, por trabalhar diariamente com as tarefas da sprint, a equipe é responsável pelo seu gerenciamento, o andamento, os prazos, a qualidade, entre outras coisas. Entrando nos artefatos do Scrum, tá? Nós temos aí primeiro o Product Backlog, que eu já mencionei aí, né? Aí eu coloquei um desenho para ilustrar, para ficar um pouco mais fácil entender, né? Que ele é composto, né, por todos os itens necessários para entrega ou melhoria do produto. Então, tudo que tiver na cabeça do PO naquele momento, ele vai escrevendo ali, ele coloca tudo que ele gostaria que tivesse dentro daquele produto, né? E conforme o tempo vai passando, esse backlog vai evoluindo, vai aumentando, vai mudando, tá? Então, cada item dessa lista, né, é o que vai mover a equipe, determinar o avanço do projeto. Então, dessa forma, você tem que manter ele organizado, rever ele sempre, né, periodicamente, e tratar ele com cuidado, né, é importante para poder garantir o bom andamento. Então, a equipe, juntamente com o PO, todos são responsáveis por manter o backlog organizado. Então, o que né, o PO e o time vão fazer? Remover itens desnecessários que não faz mais sentido, tá? Ou adicionar itens novos que foram descobertos durante a sprint anterior, né? Ou pelo contato com os stakeholders, né? Quebrar itens épicos em histórias menores. Então, às vezes você tem um item ali que é muito grande e não cabe, né? Numa sprint ou, né? É enorme, você tem que diminuir em pequenas entregas, né? Detalhar melhor o que já tiver lá, repriorizar, às vezes muda a ordem da importância das coisas, então tem que ficar olhando para isso, né? Adaptar a estimativa também, incluir, revisar critério de entrega, né? Qualquer outra coisa que tenha a ver com organizar, limpar e ordenar o backlog, né? Do produto aos olhos da equipe. Próximo artefato aí é sprint, né? Backlog. Então, lista de requisitos da sprint. Então, se antes ali eu tinha uma lista gigantesca do produto inteiro, aqui eu vou pegar, assim como está ilustrando ali, ó, tem o backlog do produto, né? E daí eu vou trazer alguns itens para o backlog da sprint, né? Que é o que caiba dentro daquela sprint, daquele determinado tempo, tá? E daí, trazendo esses itens para dentro da sprint, eu vou quebrar ele em menores tarefinhas, tá? Que sejam possíveis de se realizar em menos tempo. Então, a lista de tarefas que o Scrum Team, né, que é o Dev Team, se compromete a fazer dentro de uma sprint, tá? Então, os itens do Sprint Backlog, eles são extraídos desse backlog do produto, né?
pela equipe, tá? Com base nas prioridades definidas pelo PO e a percepção da equipe sobre o tempo que será necessário para completar várias funcionalidades. Tá? E cabe à equipe determinar a quantidade de itens do Product Backlog que serão trazidos para o Sprint Backlog, já que é ela quem irá se comprometer a implementá-los. Então, a Sprint ali, digamos que eu tenho um tempo para fazer aquele incremento estabelecido de 15 dias, que é isso que é uma Sprint, né? Estabelecido um tempo ali, que é sempre imutável, tá? Então, começa um projeto, eu vou estabelecer o tamanho das sprints. Se forem de 10 ou 15 dias, a equipe, no momento de mexer ali, estabelecer o sprint backlog, ela tem que trazer para dentro dessa sprint somente os itens que ela entenda, né, que eles são capazes de se comprometer a entregar nesses 10 ou 15 dias, tá? Passando aí para o próximo, né, é o incremento, tá? O incremento aí, já retornei com o desenho do MVP ali para a gente poder começar a encaixar melhor as ideias. Né? Ao final de cada sprint, a equipe de desenvolvimento tem que entregar o incremento do produto, que é o resultado do que foi produzido dentro da sprint. Então, dentro daqueles 10 ou 15 dias que a gente pré-estabeleceu no início do projeto, né? E que a gente se comprometeu a entregar, digamos que a gente se comprometeu a entregar o que está ali no 1, que é o skate. Então, no final da sprint, eu tenho que mostrar o skate para o PO e para os stakeholders que estiverem participando da cerimônia, tá? E pedir uma aprovação, né? Eles vão me falar se aquele skate está legal, se não ficou bom, não está do jeito que eles estavam imaginando, né? Então, ele tem que ser potencialmente entregável, tá? Então, o incremento, ele tem que ser algo que traga valor, né? Então, que nem eu falei, ele se entrega uma rodinha só para o seu cliente, o que ele vai fazer com aquela rodinha? Entendeu? Então, a gente tem que pensar em coisas que tragam valor para o cliente na hora de estabelecer o que é o incremento, né? Então, independente se aquilo for realmente ser utilizado naquele momento ou não, tá? Então, se o PO decidir que ele vai liberar para o cliente, para o usuário, utilizar os skates já, ele libera, porque beleza, a gente entregou algo utilizável. Ou ele pode decidir que não precisa soltar isso agora, que ele pode esperar o patinete ou a bicicleta, tá? Então, uma funcionalidade, ela só é considerada concluída, tá? Se ela tiver passado por todas as etapas definidas pela equipe de desenvolvimento em um documento chamado Definition of Done. Tá? O que é o Definition of Done? Tá? Ele é um acordo formal entre a equipe de Scrum que define claramente quais são os passos mínimos para a conclusão de um item potencialmente entregável. Então, o time se reúne ali, pode ser, né? Todo sprint, que seria o ideal, se reunir todo sprint e olhar o que a gente vai considerar entregável para esse patinete. Ah, ele tem que ter, né, 2 eixos, 4 rodinhas e um shape de madeira. Ah, não, ele tem que vir com um desenho ali em cima. Então, tem os detalhezinhos que a equipe tem que dizer o que é considerado entregável, tá? E daí eu vou começar a colocar as coisas mais técnicas, seria, né? Ah, não, tenho que ter tanto por cento de cobertura de teste. Ah, eu tenho que ter passado pelo QA, tá? Então, é isso que é o Definition of Done. Passando para, né, as cerimônias aí do Scrum, tá? A primeira que a gente vai falar é o planejamento da sprint. Tá? O que é o planejamento da sprint, né? É uma reunião, né? Para planejar mesmo, tá? Para decidir todo o trabalho que a gente vai desempenhar, né? Que a equipe de desenvolvimento vai desempenhar durante a sprint que se inicia, né? E então é lá que a gente vai escolher os itens do sprint backlog. A gente vai olhar o backlog completo lá, o product backlog, e vai escolher os itens que a gente vai conseguir absorver dentro da sprint, tá? Então, essa cerimônia ela é dividida em 2 partes, refinamento e planejamento. E daí a gente entra num conceito de que a gente não tem bem definido, tá? Como que isso tem que ser realizado, mas isso é adaptativo, né? As pessoas escolhem, a equipe escolhe como é uma melhor forma, tá? Um formato que eu gosto bastante é trazer o refinamento para a decorrência da sprint anterior, porque daí eu consigo, né, antever a prevenção, né? Eu consigo prever impedimentos e dependências. Então, eu consigo já resolver problemas que eu teria no meio da sprint corrente se eu planejá-la na sprint anterior. Então,
o que eu considero como ideal é fazer esse refinamento durante a sprint anterior e ir já pegando, né, tudo que eu preciso de informação e tirando impedimentos para depois, no momento da planning, a gente só planejar o que vai caber dentro da sprint ou não, tá? E daí o outro momento é justamente o planejamento, tá? Que é quando a gente escolhe quais são os itens que vão caber, tá? Então, refinamento, o PO vai lá, apresenta os itens do backlog, né? Se isso for feito numa cerimônia só, tudo bem, sem problemas, é da forma que o time achar, né, que funciona melhor, né? Então, o PO vai lá, mostra o que ele tem no backlog, ele vai explicar os itens para o time, né? E daí o time vai começar a discutir sobre esses itens, levantar, né, perguntas, né? E depois fazer refinamento técnico, quando vai começar a falar como isso vai ser feito, e quem fala isso não é o PO traz um problema e a equipe traz a solução. Então, a equipe que fala como aquilo será feito, né? Que tecnologia a gente vai usar para resolver esse problema do PO, tá? Então, o planejamento, já vou lá, faço, né? Pego as histórias, vejo, né? Quais cabem, tá? Dentro da sprint. E a gente firma um acordo com o PO ali, falando que a gente vai entregar aquele número de histórias, né? Aquele número de itens do backlog ao final da sprint, tá? O próximo é a daily, tá? Que é a reunião diária. Aí, como o próprio nome diz, né? A gente se reúne diariamente, né? E responde 3 perguntas, tá? O que eu fiz desde a última daily? O que eu pretendo fazer até a próxima daily? E se existe algo me impedindo de concluir alguma tarefa? Essas são as 3 perguntas básicas da daily, mas nada impede que seja discutido, tá? Mais assuntos, tá? Importantes, né? Essa reunião, ela também é chamada de stand-up meeting, né? Ou reunião de pé, porque quando a gente está presencial, né, geralmente as equipes fazem a reunião de pé para que ela não demore tanto tempo, ela seja rápida, né? Porque quando a gente está sentado, a gente tende a se acomodar um pouco mais. Então, a gente faz em pé para acelerar, para que seja uma reunião com o mínimo de desperdício de tempo possível. Então, apenas os membros da equipe de desenvolvimento, eles são obrigatórios na dele, tá? O Scrum Master e o PO não são obrigatórios, tá? Eles não são necessários, porque aquilo ali não é um momento de inspeção, tá? A dele não é para eu ir lá e olhar se o time está fazendo, né, o combinado, né, se está atrasado ou não. Até porque o próprio time é responsável por isso, tá? É por isso que a gente fala que as equipes são auto-organizáveis e responsáveis pelo seu próprio microgerenciamento. Então, é o momento em que a própria equipe precisa saber onde estão, né? Em que pé eles estão, para eles poderem se organizar, tá? E tirar impedimento ou, né, ou sair dali, tá? Então, assim, quando eu tenho uma equipe mais madura, digamos, né? Eles vão fazer isso automaticamente, tá? Não precisa esperar essa dele para que eles falem para o Scrum Master o impedimento. Então, o correto é que você levante a mão, né? No momento que apareceu o impedimento, você já levanta a mão, não precisa ficar esperando dele nenhuma, tá? É um momento mais para o time se organizar, tá? Aí nós temos a revisão da sprint, né? Que é onde eu entrego o incremento lá, né? No final da sprint. Então, no Scrum, né? No final, né? A gente tem que entregar o incremento do produto, ele tem que ser potencialmente utilizável, como eu já falei, né? E sendo assim, ao final da sprint, uma reunião de revisão é realizada, e o intuito é que o time Scrum e as partes interessadas conversem sobre o que foi feito durante a sprint. Então, não é obrigatório que tenha só o PO, tá? Dentro dessa review. É o mínimo. O PO tem que estar, é obrigatório. Mas pode ter outras pessoas, né? Outros stakeholders no meio dessa reunião, tá? Aí o time mostra ali o que foi, né, entregue e os stakeholders vão dar o feedback, né? Então, pega as histórias ali que desenvolveu, né? Que foi implementada, e o Product Owner e os stakeholders, né, se tiver algum presente, vão analisar a resolução, né, de cada uma e decidir se está pronto ou não, tá? Então, se caso alguma delas seja reprovada, né, ela volta lá para o Product Backlog, né, ficando disponível para uma próxima sprint, ou seja, a gente chama isso popularmente de transbordo, tá? São coisas que a gente falou que ia entregar, mas não conseguiu, ou entregou e não era daquela forma esperada, a gente entendeu errado, tá?
Então, na próxima sprint, o time começa a trabalhar naquilo de novo para entregar do formato correto, né? E ela é uma reunião informal, tá? E não se caracteriza como uma reunião de status, tá? Né, a intenção dessa reunião seria motivar o time, né? Obter comentários e promover uma colaboração, tá? Aí nós temos a retrospectiva que fecha o ciclo de uma sprint. É a última... Deu branco aqui, gente, desculpa. É a última cerimônia da sprint, tá? Ela é uma reunião que ocorre após a review, tá? Então, de preferência que seja no mesmo dia, para a gente estar com, né, tudo fresquinho na memória, né? E ela é uma reunião que a gente analisa, né, reflete tudo que ocorreu, bem ou não, na sprint, tá? E discute um plano de melhoria para ser aplicado na próxima. Aí na apresentação tem um exemplinho de quadro, tá? De que é utilizado em retrô, né? Então a gente pergunta ali o que foi bom, né? O que foi legal, o que deve ser melhorado e os pontos de ação para a gente poder atacar esses itens que não foram tão bem, tá? Então, dessa forma, cada nova sprint, né, a equipe vai aprendendo e melhorando o seu processo de desenvolvimento, tá? Então, o propósito da sprint, né, da retrospectiva da sprint é inspecionar como que a última sprint foi em relação às pessoas, relacionamentos, processos e ferramentas. Então, é o momento de você se abrir e falar, né? Tudo que te incomodou, tudo que você gostou, o momento de elogiar também, tá? Identificar e ordenar principais itens que foram bem, potenciais melhorias, criar um plano para implementar melhorias no modo que o time do Scrum faz o seu trabalho, né? E ela geralmente dura, assim, no máximo 2 horas, tá? Para uma sprint de 2 semanas aí, que é a sprint de 10 dias, que geralmente é a mais comum aí, né? O ideal é que não passe de 2 horas, tá? Mas é por aí o time box, né? Não é nada obrigatório, tá? Não tem problema passar também, não é uma regra, né? Bom, aí eu vou falar um pouquinho dos pilares, tá? Do Scrum. Daí nós temos 3, tá? A transparência. O que seria transparência? Né? Um trabalho claramente definido e conhecido por todas as partes envolvidas. Né? O outro pilar é a inspeção, que é o trabalho inspecionado com frequência necessária para garantir qualidade, tá? E a adaptação, né? Que é a capacidade de adaptar o projeto à necessidade de negócio. Aí eu tenho os valores do Scrum também, tá? Que seriam eles, né? Coragem, né? Que o time precisa ter coragem para fazer a coisa certa, né? E trabalhar em problemas difíceis, tá? O foco, né? Que todos focam no trabalho da sprint e nos objetivos do time Scrum. O comprometimento, as pessoas se comprometem pessoalmente a alcançar os objetivos do time. O respeito, que eu considero um dos mais importantes aí. Os membros do time Scrum respeitam uns aos outros para serem pessoas capazes e independentes. E a abertura. O time Scrum e seus stakeholders concordam em estarem abertos a todo o trabalho e aos desafios com execução dos trabalhos, tá? Aí eu vou falar um pouquinho do Manifesto Ágil, tá? Tem um linkzinho aí embaixo, mas se você colocar já o manifesto, aparece aí para vocês no Google. Eu trouxe justamente o print da página, tá? Para falar sobre isso. Então, tem uma frase bem legal, né? Que eles colocam ali em cima, que é: estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-os nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através desse trabalho, passamos a valorizar indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos e responder a mudanças mais que seguir um plano, tá? Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, né? Os da esquerda são os que têm, né? São mais valorizados aí pelo Manifesto Ágil, tá? E, consequentemente, pelo Scrum, que é uma metodologia ágil, né? Aí a gente tem os princípios também, né? Que é satisfazer o cliente por meio de entrega rápida e contínua de software funcional, né? Mudanças de requisitos são bem-vindas, mesmo no final do desenvolvimento, né? Porque os processos ágeis, eles aproveitam a mudança para gerar vantagem
competitiva para o cliente, tá? Entregar o software funcional com frequência semanal ou mensalmente, dando preferência para a escala de tempo mais curta, ou seja, quanto menos tempo eu utilizar para entregar um software funcional, é melhor, tá? Pessoas que entendem do negócio e desenvolvedores devem trabalhar juntos diariamente ao longo do projeto, é aquela premissa do PO lá, né? Ser parte do time, né? E trabalhar junto com o time, não só aparecer para ver se o resultado agradou ou não, né? Construir projetos em torno de indivíduos motivados, dar a eles o ambiente e o suporte de que precisam e confiar neles para fazer o trabalho. Assim, a gente tem equipes que rendem melhor e mais, tá? O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para uma equipe é a conversa cara a cara, né? Então, sempre que puder, a gente conversar diretamente com as pessoas. O software funcional é a principal medida de progresso. Então, quando eu vejo ali a entrega no fim da review, é a minha medida de progresso, é o momento que eu sei que eu estou progredindo. Processos ágeis promovem o desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. Atenção contínua, a excelência técnica e o bom design aumenta a agilidade, porque eu vou ter menos retrabalho, certo? Simplicidade, né? A arte de maximizar a quantidade de trabalho não feito é essencial, isso é muito legal, né? Que a gente procurar sempre simplificar as coisas e não ficar complicando, né? Que as entregas são o mais importante ali. As melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de equipes auto-organizadas, né? E em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz. Então, refine e ajusta seu comportamento. Isso daí é a melhoria contínua que a gente fala, que é o que atende aí a retrospectiva, né? Sem a retrospectiva, a gente não consegue atender, né? Esse último princípio. Eu trouxe um resuminho aqui para mostrar como que, né? Só falar rapidamente como que seria o processo do Scrum. Então, ali eu tenho o Product Backlog, né? Eu realizo uma Sprint Planning e dessa Sprint Planning sai meu Sprint Backlog, né? E daí, né, a partir daí eu tenho o início da minha Sprint, né? E daí eu vou ter uma Sprint de um tempo pré-estabelecido, 10, 15 dias, um mês, né? Durante essa Sprint eu tenho dailies, né? Então todos os dias a gente se reúne para falar como a gente está, né? Como a gente evoluiu, fala o que fez ali, né? Se organizar, né? E no final dessa sprint a gente apresenta um incremento, né? Na sprint review e logo após eu tenho uma sprint retrospectiva, que é olhando para a minha sprint inteira, como foi e o que eu posso melhorar, tá? E uma coisa que eu queria citar, que eu acho muito importante, é que o Scrum ele nem sempre vai ser o melhor framework a ser utilizado dentro de um projeto. Então, o que acontece? É legal? Poxa, é legal, eu queria ter as entregas desse formato. Todo mundo está falando de Scrum, Scrum é o mais famoso do momento, a celebridade, né? Mas nem sempre é o melhor, tá? É importante observar que cada empresa, cada produto que você precisa entregar, é uma metodologia, né, um framework vai se adaptar melhor, né? Se eu não preciso ter essas entregas incrementais e já agregar valor, né? Se eu também não tenho essa estrutura, eu não consigo fazer isso, ou o meu orçamento não me permite, então eu tenho que pensar se vale a pena, né, eu investir nessa metodologia. Ou se seria mais fácil partir para uma metodologia tradicional, que eu vou pegar, né, vou fazer o planejamento e entregar no final, certo? Então, tudo vai do momento e do que a empresa está precisando, que o cliente está precisando, né? Qual o formato daquilo, né? Eu acho que é isso. Queria agradecer a atenção de todos aí. Peço desculpas aí pelo nervosismo. E queria saber se alguém tem alguma pergunta. A gente tem um tempinho aí para conversar, para tirar dúvida, vocês podem ficar à vontade. Lili, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia. Primeiro, eu queria te parabenizar, muito legal a apresentação, por mais Obrigada. que às vezes a gente já tem vivência, né? É sempre legal participar e aprender. Eu achei muito bacana e, assim, não seria uma dúvida, eu acho que para acrescentar,
eu já tive vivência de mesclar, né, tanto a metodologia tradicional quanto o Scrum. Então, assim, também não é engessado você mesclar as duas, e às vezes o projeto não tem condições de fazer, né, tudo certinho do Scrum, e você usar algumas coisas, por exemplo, não era totalmente Scrum, mas tinha dele, né, algumas coisas que podem facilitar, é bem legal também. Olha, isso daí é meio polêmico, viu? É, É meio não, polêmico esse assunto. É nada que, feliz, né? É sim. conseguir fazer tudo o Scrum, que eu acho que é o mais ágil, né? Dar resultado claro, assim, para todo mundo. Mas eu já tive a realidade de não conseguir. E foi legal Ó, também. daqueles, né, cá entre nós, a maioria das empresas, essa é a realidade, tá? É muito difícil a gente ver o Scrum aplicado, o Scrum, né? O que a gente vê aí é metodologias híbridas, né, que a gente chama. O Scrum em si, ele não é engessado mesmo, tá? Não é porque, eu vi lá que tem que responder 3 perguntas, eu vi lá que eu tenho que fazer isso aqui, essa. Não é assim, você pode adaptar ele sim, tá? Essa parte de você mesclar com outra metodologia é um pouquinho polêmico. Assim, o que a gente vê muito é não funcionar. Tipo assim, o que acontece? Começa a dar problema no projeto e daí a culpa é do Scrum, entendeu? Então, é difícil você falar que o projeto não funcionou quando você não fez, tipo assim, a premissa, não seguiu a premissa, né? Mas, claro, óbvio que você vai ter, com certeza, locais que isso vai se adaptar sim, né? Então, acho que é legal o que você falou aí. Oi, Mais Willy, alguém? eu queria fazer uma pergunta. Tudo bem, gente? Claro. Boa tarde para todo mundo. Certo. Parabéns, viu, pela iniciativa, Obrigada. e pela coragem. Muito legal mesmo. A apresentação está muito fofa, inclusive, muito boa. Obrigada. Adorei. Melhor sofá do mundo para se sentar até aí atrás, né? Inclusive. O que eu queria te perguntar, assim, eu tô exatamente nesse cenário que a Amanda acabou de expor aí, né? Que é o da maioria, que é o híbrido, né? Então a gente tem fábrica contratada, tem um Scrum, aí do lado de cá, para atender as questões do banco, a gente lida um pouco com o tradicional e assim a gente vai tocando os projetos, né? Mas, numa ânsia em aprender um pouco mais e me tornar cada vez mais ágil, eu queria pedir uma dica, Willy, para você, no sentido de estimar de fato a sprint. O que que você se utiliza ou o que que você orienta? Porque o pessoal usa, uns usam a tabela de Fibonacci, outros se utilizam dos épicos. Eu, de fato, não sei, tá? Eu estou perguntando para aprender. Ó, Obrigada. já vou te dar uma resposta, eu também não sei. Eu vou te explicar por que eu também não sei. É porque isso, você pode ver que eu nem falei, né? Eu nem citei isso durante a apresentação, porque é adaptativo, é o que É a equipe é adaptativa, né? melhor para a equipe, exato. Você pode testar, né? O que é mais comum, eu posso te falar o que é mais comumente usado e o que geralmente funciona melhor, tá? Eu já trabalhei com alguns formatos, já trabalhei até com horas, tá? Mas eu não indico, mas Tá. porque a gente começa a gerar microgestão dentro dos times, tá? Essa não é a ideia do Scrum, né? E daí que o híbrido começa a fazer mal, entendeu? Mas um que eu gosto bastante é pontuar mesmo as histórias, tá? Pode ser tanto usando Fibonacci, né? Que eu até hoje só pontuei usando Fibonacci, né? Eu gosto bastante, tá? Só que assim, a gente tem que ter em mente que não adianta você fazer isso 1, 2 vezes e achar que vai funcionar, porque, primeiro, a gente não tem uma escala, né? Geralmente, o que usa no começo? Qual que é a coisa mais simples que você pode implementar, né? Que o time poderia implementar, você vai atribuir 1. O que é o mais complexo, né? Aí você pega e bota a pontuação mais alta lá, que é definida pelo time também. Pode ser um 13, pode ser o 20, entendeu? Mas é a equipe que define também, não é uma regra, né? E daí tem equipes que se adaptam muito bem com isso. Tem equipes que preferem o PMG da camisa, né? Sim. Você usa camisetinha, né?
Legal. E assim, é adaptativo, cara. Não tenho como falar assim, esse é melhor, aquele é melhor, tá? Meu, O que obrigada. É bom, já tá, é um norte, né, Willy? Porque sim, assim, a gente vê várias, né, assim, você entra em algumas cerimônias, e eu já tive a uhum, oportunidade de participar de outras de colegas, só assistindo mesmo. Então é isso, né? sim. É adaptativo e é isso, né? Cada É equipe é o uma equipe. perfil, isso. Exatamente isso que você falou. Se eu tenho 4 pessoas dentro de uma equipe e eu troquei uma, já é outra equipe. Eu não tenho Já mais uma equipe muda. igual. Muda tudo, entendeu? E daí, assim, o que acontece? O que eu acho legal da pontuação é que você consegue ali, depois de um tempo, você consegue ter um número, tá? Ideal do time por sprint. Isso que eu acho É, legal, né? De qualquer forma ali, se você usar meio que pontuação, fica representativo ali, né? Você acaba entendendo exato. como é que a banda toca, né? Tá Isso. bom. No começo é chatinho, tá? Até vocês entenderem o que é um 3, o que é um 5, não sei, vai ficar todo mundo meio É. perdido. Mas com o Eu não, tempo eu não é entendo mesmo. Eu falei, vou perguntar, mas valeu, assim super mesmo. obrigada, viu? Nada, Obrigada. imagina. Mais alguém aí, gente? Essa questão, antes parabenizar, né, pela apresentação, foi bem legal. Obrigada. Só levantar uma questão sobre isso de pontuar as tarefas, é que eu já dei uma lida, Uhum. que em alguns casos pode ser ruim porque o time fica viciado nisso, né? E às vezes ele começa a trabalhar para pontuar e não para entregar valor em si. Perigoso. É, Então, aí que tá a questão da cobrança, né? Você exigir que um time entregue mais pontos ou não. Eu acho que isso que acaba viciando o time, né? Você chegar ali e falar assim para o time, nossa, mas só tá entregando 7 pontos. Porque assim, o 7, ele pode ser 7 para um, mas ele é 20 para outro, né? Por isso que a gente não tem essa tabela de medidas que era para não gerar essa ansiedade no cliente que recebe a entrega, né? O número é só uma referência para o time trazer para dentro da sprint o que ele suporta, né? Então não é para ser uma medida de velocidade, tá? Não é para ser considerado. E aí eu acho que isso está mais dentro do alinhamento de expectativa, tá? Do que qualquer outra coisa. Então, alinhar com o cliente as expectativas de que o número que eu estou entregando não é importante. O importante é o valor que eu estou gerando para o cliente, tá? Eu entreguei o que te gera valor, o acordado, é assim que a gente vai medir. Por isso que a gente fala que a medida é software entregue, tá? Por isso que não é pontos entregues, né? Não tem como, porque cada um tem sua escala. Então, eu acho que isso que acaba gerando ansiedade nas pessoas, porque não tem alinhamento de expectativas. O que acontece? O time 2 está entregando 20, o time 1 está entregando 7. Às vezes é a mesma coisa que os dois estão entregando, né? E eu não esperaria que fosse a mesma coisa, porque cada time é um time, igual a gente falou, mas às vezes é a mesma coisa, o que cada um realmente suporta, tá todo mundo fazendo o trabalho certinho, direitinho, e é para isso que a gente tem outras formas de analisar, né? Você vai olhando ali que as pessoas estão absortas, as pessoas estão perguntando, as pessoas estão falando, né? O seu dia a dia, né? Então, assim, isso não deve ser uma medida, porque ao fazer isso se tornar uma medida, por ser uma medida que o time coloca, então o time começa a fazer o quê? Jogar as estimativas para cima. Então eu começo a colocar um 20 onde eu achava que era um 7, e daí eu começo a diminuir o valor entregue durante a sprint. Então eu acho que é mais alinhamento de expectativa, tá? bacana, concordo. Arrasou. O Fio tá ferrado agora, que eu ia atrás dele por causa de API. Agora você já sabe, né, Fio, quem tá falando aqui, né? Ah, sim. Aí, ó, agora você lascou, filho. Você leu? Agora você vai ter que passar tudo, né, Willy? Foi mal ainda. Ai, meu Deus. É brincadeira, ele sabe que é sacanagem. Mais alguém, pessoal? E Amanda, o pessoal tá acanhado aí, ó. Pois é, gente. Bora aproveitar a oportunidade. O pessoal elogiou aqui, falando que foi bastante esclarecedor. Que Bem bom, gente. legal. Fico feliz. Eu sou um pouco ansiosa, então eu fico um pouco nervosa. Às vezes até me perco no que eu tô falando, mas Não, foi muito ainda bom. bem que tentei falar bem devagarzinho, porque eu falo rápido pra caramba, o pessoal fica rindo de mim.
Mas foi excelente, eu gostei demais também. Bom, E então, gente, se tiver ok para todo mundo, a gente, né, vai finalizar, mas depois vocês podem consultar a apresentação também, que a gente vai disponibilizar para ir para todo mundo. E então também, é isso, se mais Amanda, ninguém tiver. também queria me disponibilizar aí, se alguém tiver uma dúvida, né, que lembrar depois, ou aparecer aí no meio do, né, do dia a dia aí, fica à vontade, tá? O que eu conseguir esclarecer, o que eu conseguir ajudar, estou aí à disponibilidade de todos, tá bom?